bem-vindos ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Hoje, no estúdio comigo, Rodrigo Cardoso e Paulo Hollenberg. Sejam bem-vindos ao Política em Foco. Tudo bem, Karina, Paulo, lá para todo mundo que acompanha o Política em Foco. Vamos discutir os assuntos de interesse da sociedade catarinense. Olá, Karina. É muito bom estar, projeto aqui presente, mais uma vez, né? Mais uma edição, e discutir os assuntos políticos aqui no Estado. Bom, na nossa pauta de hoje, nós temos um importante anúncio sobre o Morro dos Cavalos, na BR-101, e também alguns projetos aprovados no Legislativo catarinense. A sessão da Assembleia Legislativa teve um anúncio de obras para aumentar a segurança no Morro dos Cavalos. O Morro dos Cavalos é um assunto que volta à pauta constantemente, algo que poderíamos já ter uma solução até foi anunciada há pouco tempo, mas ainda não vemos concretas movimentações acerca disso. E aí, a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi marcada pelo anúncio de medidas concretas para aumentar a segurança no trecho da BR-101 no Morro dos Cavalos, na Grande Florianópolis. O tema ganhou destaque após pronunciamento do deputado Mário Mota, que repercutiu a ordem da Agência Nacional de Transportes Terrestres determinando a execução de obras emergenciais para a concessionária responsável pela rodovia. Bom, esse assunto do Morro dos Cavalos e essa pressão para que houvesse uma solução para aquele trecho, que é um gargalo muito forte na BR-101, né? Ela começou lá em 2025, em abril de 2025, logo após aquele grave acidente com um caminhão, né? Eu acho que todos lembram daquele grave acidente, um caminhão que pegou fogo no Morro dos Cavalos e atingiu aí outros 24 veículos. E a partir daí, a bancada do Sul aprovou uma moção na Assembleia Legislativa e foi representada lá pelo presidente na época, que era o Thiago Zilli, e também pelo presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia. Eles foram a Brasília e começaram essa movimentação para que houvesse uma solução para o Morro dos Cavalos. Esse importante papel da Assembleia Legislativa para tentar resolver um problema que é constante, né, na vida do catarinense e um problema que exige realmente atitudes. Com certeza, e a Assembleia faz a sua parte, é fiscalizadora, é observadora, é vigilante com relação aos temas, ainda que seja um tema federal, né, a questão da BR-101 Morro dos Cavalos, mas os deputados tiveram uma participação preponderante para fazer a coisa andar. E precisa fazer a coisa andar. A gente tem que parar aqui no Brasil de só voltar a determinados assuntos depois de tragédias. Exatamente. Esperar a tragédia acontecer para depois, vamos retomar aqui o projeto do Morro dos Cavalos. É um gargalo que não é de hoje, é de muitos anos. Tem uma questão indígena importantíssima também naquela localidade, na BR-101 do Morro dos Cavalos. Hoje a gente tem um outro gargalo na 101 Norte, que é o trecho de Itajaí e Pissarras, né? Mas antigamente era só o Morro dos Cavalos, né? Agora não, agora já tem um gargalo também igualmente nevrálgico, um ponto que é lá no litoral norte do estado, mas isso é uma outra questão. Mas no caso do Morro dos Cavalos, gente, eu acho que é fundamental botar para andar a obra. A gente tem as obras de emergência. Cobrança constante, né? Uma cobrança constante que os deputados estaduais fazem, mas que a bancada federal também deveria fazer. Sim. E tem feito, tanto que agora o ministro Renan Filho esteve aqui na região e anunciou que vai haver uma mudança de concessionária, que os túneis vão sair. Anúncio é tudo bom, né? Mas a gente quer a coisa concreta. Na prática, caminhão, obra sendo feita lá. Então, enquanto isso não acontece, que bom que a NTT vai conduzir obras de emergência, que fique bem claro, emergência, são emergenciais, paliativas, porque uma solução concreta tem que vir o quanto antes. E a solução concreta, ela vai demorar, pela grandiosidade que é a obra, né, a previsão dessa obra. Mas tinha aquela alternativa, né, dada pelo governo do estado, que seria fazer aquele contorno, né? Fazer aquele contorno, mas o próprio há aquela dificuldade também de desapropriação, tem área indígena ali, mas é uma alternativa, essa de você pelo menos fazer essas obras paliativas, né? Essa briga que foi vencida pela bancada do Sul, na Alesc, e
E essa união também entre as duas bancadas, né? A bancada federal, ela é importante, ela está lá em Brasília, né? É onde está o foco da discussão, o foco das decisões. E tem que se cobrar também as ações da própria bancada federal, que não tem sido... eu tenho acompanhado as discussões, né, do Fórum Parlamentar, de chamar a NTT, de chamar o Ministério dos Transportes, tem que se discutir e tem que se resolver. É uma obra que, quando sair, é uma obra longa, a gente não espera também que se resolva daqui a um ano, ela vai demorar pela complexidade da obra, mas pelo menos que não está seja igual o contorno viário da Grande Florianópolis, mas né? Que teve 12 pelo anos menos de atraso. isso. De uma certa maneira, já está meio que sendo, não é? Mas a partir Porque do há momento quantos que anos a for gente fala de anunciado, túneis para o Morro dos Cavalos, sim. não é? Mas exatamente, mas a partir de que se inicia a obra, e aí que se tem a agilidade necessária, os recursos necessários, os investimentos necessários e que a coisa ande. Porque não dá mais para esperar por uma solução nesse trecho tão importante da BR-101. Não só a população quer, mas também, claro, a população indígena precisa ter aquela área de volta, aquela área deles. Portanto, precisa ter uma solução para essa questão do ponto de vista também da população indígena e, claro, da mobilidade urbana, porque chega de filas e de tragédias naquele trecho, né? Mas tem um ponto que me chama muito a atenção nessa questão da BR-101 e desse gargalo do Morro dos Cavalos, e que tem a dedicação do deputado Mário Mota. Ele esteve, inclusive, no Tribunal de Contas da União e fez vários alertas, né, dos pontos ali que precisam ser monitorados, que alguns não estavam como deveria ser, que havia risco de deslizamento. E agora fizeram, então, esse anúncio, né, que realmente esses pontos serão melhor monitorados. Vamos começar por aí. Enquanto não se faz a obra, é importante, porque nós assistimos não só esse acidente na BR-101, que foi, no Morro dos Cavalos, que foi grave. Eu lembro que, olha, quando eu era repórter aqui em Florianópolis há quase 30 anos, e eu nem vou revelar aqui a minha idade, eu já cobri uma barreira que caiu no Morro dos Cavalos, com muita chuva que deu, foi perto do Natal, não lembro bem o ano. Veja bem, já caiu uma barreira ali, que já, naquela época, se eu não me engano, até pegou algum carro. E até hoje, né? Nós duplicamos a BR-101, que foi outra luta, né? A BR-101 Sul, eu acompanhei muito isso como repórter também. Todas as manifestações da região Sul, deputados indo a Brasília constantemente, até que conseguiram duplicar a BR, mas ficou esse gargalo para ser resolvido. Então, nós vemos, assim, uma mobilização intensa da Assembleia Legislativa no ano passado, principalmente depois de mais esse acidente. Os deputados ficaram em cima deste processo e cobraram constantemente. Mas nós precisamos ter atenção para isso também, para os riscos que aquilo ali representa. Estão esperando o quê? Morrer alguém? Né? Estão esperando o quê? Eu lembro muito das discussões em torno do túnel do Morro dos Cavalos, de uma reunião que houve na Justiça Federal, na Beira-Mar Norte, aqui na capital do estado, em que participaram o Ministério Público Federal, que estava representando a questão dos indígenas na época, FUNAI, enfim, organismos importantes que na época estavam se tratando a questão dos túneis, mas também das pistas que foram construídas, passando pela comunidade indígena, aquela duplicação. Na época, o Ministério Público Federal, que era favorável aos túneis e não era favorável à construção daquela faixa duplicada que existe hoje. Sim, a terceira faixa. Exatamente. Eu lembro, essa terceira faixa foi uma grande discussão. Exatamente. E o argumento do Ministério Público Federal é: se nós levarmos a cabo essa terceira faixa, a duplicação da BR-101 naquele trecho que atravessa a comunidade indígena no Morro dos Cavalos, os túneis não vão sair. Pois não deu outro. Não deu outro, os túneis até hoje não saíram, a obra foi levada a cabo lá, e é importante porque desafogou um pouco o trânsito, mas o problema principal foi deixado de lado, não foi mais atacado, e o resultado é isso que a gente está vendo hoje. Foi mais uma medida paliativa. Exatamente, um paliativo. De paliativos, o povo daquela região e o povo catarinense está cansado. Quando se duplicou o trecho sul da BR-101, eu lembro que colocaram a culpa no índio ali, nos indígenas que vivem ali, porque diziam que eles meio que impediriam a obra. E depois veio uma nota dizendo que não, que a FUNAI conversaria, que chegaria uma solução. Vocês consideram que isso é um impeditivo? Do ponto de vista da questão indígena e ambiental, sim.
É preciso levá-los em consideração de uma maneira absolutamente decisiva. É uma região, uma área, uma terra indígena. Portanto, a opinião e os direitos, os interesses dos povos originários têm que ser respeitados. Agora, dito isso, isso ainda torna ainda mais importante. Mas isso não é o túnel. impeditivo de daqui a pouco chegar um... Mas é preciso levar em consideração. Sim, não, eu na digo assim, discussão. mas não é um impeditivo. Você pode chegar e conversar, você pode chegar a um denominador comum, algo que possibilite a construção do túnel. Isso vai ser feito agora, né? Anunciar uma obra, provavelmente vão fazer, né? Mas em relação à área dos túneis, é muito mais tranquilo. Tranquilo, do que aquela Tanto que alternativa. Sim, eu lembro que na época da reunião, Karina, os indígenas, eles se mostraram favoráveis à construção É dos disso que eu túneis. estou falando, porque eles levaram a culpa na época lá atrás, que disseram que não fizemos porque existem indígenas. Não, eles isso é eram um favoráveis. impeditivo. E é disso que eu estou falando. Eles eram contrários à obra paliativa que foi levada a cabo e que o Ministério Público Federal entendeu que se fizesse, o túnel não ia sair, porque não ia haver interesse político nem financeiro. E eles estavam corretos. Bom, as medidas que foram anunciadas pela NTT, neste caso aí do Morro dos Cavalos, a partir de ações fiscalizatórias, denúncias e cobranças, que tem a ver também com a Assembleia Legislativa, porque eu já falei aqui, né, que o deputado Mário Mota e os outros deputados cobraram muito isso, né, e outros parlamentares, a NTT adotou o posicionamento mais rigoroso em relação à concessionária da BR-101. Entre as obras e intervenções exigidas estão implantação de iluminação no trecho crítico, criação e abertura do canteiro central para possibilitar retornos e inversão de tráfego em emergências e a construção de refúgios pavimentados em 2 pontos da rodovia para parada segura de veículos em caso de necessidade. Nós esperamos que essas medidas, elas realmente sejam paliativas, né? Que não se faça igual a terceira pista, que aí tu faz um paliativo, aí dura mais 10 anos e não vem a solução. E é uma coisa que eu não consigo entender, eu não sou engenheiro também, mas são alternativas que já deviam ter feito, são coisas, eu entendo, básicas, né, que uma alternativa para que você fuja daquele congestionamento, iluminação, eu não consigo, você tem uma concessionária, né, você tem a concessionária do espaço, e você não tem isso como regra, você não tem iluminação, você não tem uma alternativa de sair de um congestionamento, né? Acontecer, até anteriormente, qualquer coisa que aconteça aí, um caminhão que quebra, uma chuva, trava sempre. E aí isso não é de hoje, não foi ontem, isso já é histórico. E agora é que se pensa em fazer um caminho alternativo, porque houve lá uma pressão da bancada para que se fizesse. É isso que eu não consigo no meu pensamento. O contrato, esse contrato feito com essas concessionárias, ele não seria um contrato meio que mal feito? Porque eu vejo pouca exigência, às vezes, da concessionária. Eu não sei se é impressão, mas eu vejo, assim, como o próprio Paulo colocou agora, Rodrigo, são obras que, teoricamente, já deveriam estar ali, né? Para a segurança do usuário daquela rodovia. E elas não existem. Dá para citar como exemplo, e para efeito de comparação, o contorno viário, né? O contorno viário ele foi pensado em 2008 para ficar pronto em 2012, sob uma outra configuração. Aí havia um traçado, o traçado não foi feito, e aí a concessionária chegou e falou, esse traçado aqui eu não assinei para isso. Vamos mudar o traçado, vai fazer 4 túneis? Não, então precisamos reequilibrar o contrato, porque esse não foi o contrato que eu assinei. Aí entra a tal da segurança jurídica. Portanto, se o contrato, é preciso analisar o contrato para saber se a concessionária tinha por dever fazer os túneis. Se ele não está abarcado nos túneis, aí você precisa fazer um novo contrato. E aí você vai manter com a concessionária do trecho norte, que está para vencer a concessão e vai ser feita uma nova concessão, ou então faz como a tendência que o Ministério dos Transportes faça, que é delegar a concessionária do trecho sul. Né? Então, mas que ele tem disse um que contrato não de vai maior aumentar duração. o pedágio, será? Aí a concessionária tem todo o direito de dizer, eu não assinei o contrato para fazer isso. Se é para fazer essa obra que vai custar 2, 3, 4 bilhões, eu preciso equilibrar o contrato.
Pode haver revisão. E se houver a revisão, é importante que fique claro, quando houve a revisão do contorno viário, qual foi o impacto disso na tarifa? Mínimo. Então, se a ideia é pagar um pedágio 20 centavos, 30 centavos mais caro para você ver uma obra dessa envergadura feita, eu acho até positivo. Acho até positivo, não me importaria de pagar. Eu tenho alguns questionamentos quanto a essa questão do pedágio no Brasil, e não é uma questão de... eu vejo assim, ó, nós já pagamos muitos impostos, alguns, inclusive, que são para manutenção de rodovia. E, além disso, nós temos que pagar mais o pedágio. E quando tem que fazer uma obra, nós temos que pagar mais a obra, porque vai aumentar o pedágio. Que seja 20 centavos, mas será que é justo? Às vezes eu penso, não sou contra o pagamento de pedágio, assim como não sou contra também essa questão de taxa de preservação ambiental, desde que seja direcionado para o objetivo, entende? Eu acho que essa questão, por exemplo, do contrato ali, o anel de contorno viário da Grande Florianópolis, gente, atrasar 12 anos é muito tempo, isso precisa ser revisto. Tá, mas que contrato é esse que assinaram, que essa empresa pode atrasar 12 anos e não acontece nada, né? Eu vi ali deputados, inclusive, propondo que se liberasse, então, o pedágio, já que a empresa não estava cumprindo, mas não acontece nada. Então, eu vejo que, não é que eu seja contra, mas acho que existem alguns pontos que eles precisam ser bem discutidos para o bem do cidadão que usa este pedágio. Nós vimos aí filas nos pedágios, o pessoal teve que se movimentar muito para liberar, mas estava escrito lá que quando tiver fila de determinado comprimento precisa liberar, mas quanto tempo levou? Então, acho que o cidadão precisa ser melhor beneficiado com esses pontos. Recentemente, a gente viu, nesse caso das filas em pedágios, que o PROCON estadual interveio, né? Ele interveio e multou a concessionária e mandou abrir catracas. Demorou. Mandou abrir cancelas. Aí é uma questão de agilidade, a gente pode até cobrar agilidade, mas que foi fiscalizado e efetivado o direito do consumidor foi. Demorou, Rodrigo, né? Muitas pessoas naquela fila e eu uso bastante a BR. Eu reitero porque eu acho que você precisa ir à letra assinada. O assinado está lá. Olha, o assinado diz, eu não tenho responsabilidade por fazer essa obra. Mas alguém então, tem que ter, pela obra, seria uma obra do governo federal. Aí é o DENIT que tem que fazer, o Ministério dos Transportes. Aí então, o Ministério dos Transportes não tem dinheiro. A gente sabe que é uma obra cara. Vamos então delegar a uma concessionária. Ela vai fazer. Mas essa atual, agora eu penso também do ponto de vista do empresário que topou a concessão da BR-101 Sul. Eu não me preparei para isso. Eu preciso ter uma salvaguarda para que isso aconteça. A salvaguarda qual é? O pedágio. É o pedágio. E a gente vê os aumentos de pedágio que tiveram em Santa Catarina, mas nas praças de pedágio do Paraná, o pedágio é 3, 4 vezes maior. Né? Quantas em pistas tem lá simples. e quantas tem? Aqui temos 4, mais umas 2, 3 no trecho sul. O valor unitário ele é muito mais baixo. Portanto, do meu ponto de vista, eu vejo que se é para garantir a realização de uma obra dessa envergadura, eu acho que é saudável desde que o aumento não seja abusivo. Exatamente, não pode ser abusivo. Nós vamos continuar conversando daqui a pouco. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. Voltamos com o Política em Foco. Hoje comigo no estúdio, os jornalistas Rodrigo Cardoso e Paulo Hollenberg. No primeiro bloco, uma discussão aí sobre o Morro dos Cavalos, BR-101, e agora vamos falar sobre alguns projetos aprovados na Assembleia Legislativa. Foram aprovados projetos voltados ao meio ambiente e à agricultura. Com a abertura oficial do ano legislativo, o plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou um conjunto de projetos de autoria parlamentar com impacto direto nas áreas de meio ambiente, sustentabilidade e agricultura. Ao todo, 20 matérias foram deliberadas, incluindo propostas que buscam conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e fortalecimento do produtor rural. Entre esses projetos aprovados está o uso de areias descartadas de fundição. É um projeto aprovado do deputado Maurício Skudlak, que altera a legislação sobre a utilização das areias descartadas de fundição. Este assunto das areias descartadas de fundição é um assunto que mexe muito com as pessoas que trabalham com esta questão de fundição. Por quê?
eles utilizam areia na empresa, né? E a areia que sobra, eles precisam descartar. Só que essa areia, ela é considerada talvez prejudicial ao meio ambiente. E aí precisa descartar num aterro sanitário especializado e muitos empresários têm um custo muito alto com isso. Então, este projeto, ele meio que quer regulamentar esse descarte, porque a regulamentação desse descarte ela é feita por leis estaduais. Eu pesquisei um pouco lá na região sul, que é a minha região, e por lá nós temos algumas fundições. Eu conversei com técnicos que trabalham com isso, e ele me disse que há muito tempo isso é pauta entre os empresários, porque, por exemplo, uma fundição de porte médio, ela descarta 200 toneladas de areia por mês. Olha só o volume que é isso, né? Então, precisa ter um destino. E para completar, a areia que é usada na fundição, ela não é totalmente descartada. Eles conseguem reaproveitar pelo menos aí 80%, 90% da areia, dependendo da situação. Então, imagina se fosse descartada toda a areia, né? Então, esse projeto, ele vem de encontro a essa questão que também é uma questão ambiental, né? É uma questão ambiental. E aí, qual é a proposta? Uniformizar os critérios técnicos de análise, dar maior segurança jurídica aos empreendimentos, evitar interpretações divergentes entre órgãos ambientais, porque para descartar esse material precisa da avaliação do IMA. Então, às vezes, tem uma avaliação de um jeito, de outro, e aí esse projeto vem para regulamentar isso. E também incentivar o reaproveitamento responsável dos resíduos industriais. Eu acho que este ponto é muito importante, porque o resíduo industrial, quanto mais ele for reaproveitado, melhor para o cidadão, para o meio ambiente e também diminui o custo. Diminui o custo. Com certeza, economicamente falando, com certeza. E até uma curiosidade que eu tenho, né? Onde vai parar? Eu tinha essa curiosidade, né? Onde vai parar essa areia, o resto, o resto de obra, né? Onde que haja, do jeito que a economia está pulsante, né? A economia da construção civil está pulsante, onde é descartado isso? Você já acabou já me dando até uma explicação de que eu tinha essa dúvida. É louvável você sempre regulamentar esses pontos, né? Você não tem um critério de análise. Você coloca numa lei, então você vai cumprir a lei, né? Você vai ter uma regra, um regramento. A coisa da divergência, né? Tanto que eu perguntei, é o IMA, é o IBAMA? Então você tem um entendimento, olha, agora você tem que seguir essa regra. Eu acho que o regramento é importante, principalmente quando se trata de meio ambiente. Não, então, e acredito também que a lei ela seja importante tanto para o meio ambiente quanto para o empresário que investe nesse setor, né? Porque ele vai ter uma segurança jurídica maior se tem uma lei para amparar. Acho que você tocou num ponto, Karina, que é extremamente importante e vai ao encontro do que a gente conversou no bloco anterior, que é a questão da segurança jurídica. É uma regra clara, preto no branco, o que pode e o que não pode, para acabar com a variada interpretação. Às vezes o órgão ambiental federal diz de um jeito, o estadual diz de um jeito, eventualmente o municipal vai dizer de outro jeito, e aí quando você vai investir na área, como é que fica a cabeça do empresário que vai botar o dinheiro naquele investimento? Portanto, quando você tem regras claras, uniformizadas, segurança jurídica, que é o que se espera do poder público, que ele conceda ao setor privado essa segurança jurídica para que o empresário saiba o terreno onde ele vai fazer o investimento dele. Vale para essa área, vale para todas as áreas em que o setor privado vai se imiscuir. Portanto, tendo essas regras muito claras, e é esse, para mim, o ponto mais importante desse projeto, que vem bem para um setor que precisa de um regramento jurídico bastante interessante para que ele não incorra em crimes ambientais, daqui a pouco está sendo vítima de uma notificação, uma multa, enfim, não é? Isso. Mas, e assim, ó, a título de curiosidade também, essa areia, ela pode ser utilizada para construção civil, para aterramento do asfalto de concreto, para construção de tijolos, telhas. Então, veja, ela tem várias utilidades que, quando liberadas e quando chega uma lei que vai regrar isso,
ela pode ser aproveitada em diversos outros setores. Por exemplo, se vai utilizar uma areia dessa numa construção civil, vai utilizar menos a outra areia que precisa ser retirada de algum lugar, entende? E até o Então, custo, diminui o custo, né? Como você me falou, diminui o custo. sabe? Então, eu até tenho uma informação que ele não soube me dizer qual é o aeroporto, é na região norte, não sei se é Joinville, Guaramirim, que naquela região norte, que também é uma região muito onde existem muitas fundições, já existe a construção de um aeroporto que está sendo realizada com esse tipo de areia, que é o rejeito das fundições. Então, veja, né, nós às vezes não temos a noção do quanto é um assunto importante, né, e que foi levado para o legislativo, foi aprovado e agora existe essa lei, então, que é um regramento e uma segurança jurídica, como o Rodrigo falou. Exatamente, eu acho que é fundamental numa área tão importante que lida com essa questão de que a gente tem assim, regras claras para o empresário poder investir sabendo que ele não vai correr o risco de uma ação, de uma multa, de uma notificação. Não é, Paulo? Acho que indo Não por ser esse caminho... surpreendido, né? Exatamente, não ser surpreendido. Acho que esse é fundamental, não é? Outra questão que foi aprovada na Assembleia Legislativa, eu acho que tem a ver também um pouco com essa questão de segurança jurídica, que é uma lei de autoria do padre Pedro Baldiceira, que trata do controle da árvore Spadocchia campanulata. Esta árvore é uma espécie exótica que ela é considerada prejudicial, né, às abelhas e já existe uma lei em Santa Catarina que diz que não pode plantar essa árvore e também não pode distribuir mudas dessa árvore. Só que esta lei do deputado Pedro Baldiceira, ela diz que o corte da árvore deve ser realizado em até 15 dias, acelerando a resposta do poder público e reduzindo os impactos ambientais causados pela espécie. O que eu entendi? Que existe uma lei que proíbe o plantio dessa árvore e que diz que essa árvore até tem que ser retirada e tem que ser substituída por uma espécie nativa. Mas talvez se você tem esse prazo, ele te traga uma segurança maior, porque talvez você vá lá, corte essa árvore e ganhe uma multa. Porque não tem um prazo, porque diz que não pode plantar e não pode distribuir. E tem uma multa de R$1.000 para quem plantar. Mas e para quem cortar? Como é que é o procedimento? A gente sabe que essa questão ambiental é um pouco complicada, né? Então, existiu esta lei aprovada agora também pelo deputado padre Pedro Baldiceira. Eu não sei se vocês conhecem essa árvore. Não, eu não. Não, eu Não, confesso que é não uma tenho árvore que conhecimento. ela foi utilizada, inclusive, para projetos urbanísticos no Brasil. Ela é uma árvore bonita, ela é grande, tem as flores vermelhas, só que ela é prejudicial porque ela é tóxica. E acaba matando, Isso. prejudicando as outras. Isso. Uma espécie exótica, né? Por Isso, ser é uma exótica, espécie interfere exótica no e ecossistema. ela interfere no ecossistema, principalmente na abelha, na polinização da abelha, porque a abelha pega aquele veneno, né, que tem na árvore, que é tóxico, e ela distribui. Então, isso prejudica o meio ambiente. Mas né? ainda existe essas plantas, ainda, essas Existe. árvores ainda no estado. Muito. E ainda tem gente plantando. Não, aí eu não sei se tem gente plantando, eu acredito que não. Não sei se as pessoas têm o conhecimento suficiente para de saber, saber né? se ela é ou Que não, é né? proibido. Proibido. Mas aham. o padre Pedro, como ele lida muito com essa questão de abelhas também, ele lida com a questão de agricultura, então ele fez essa lei regulamentando que em até 15 dias essa árvore ela precisa ser cortada. Se é uma espécie exótica que foi trazida para cá e não tem, acaba interferindo no meio ambiente, é preciso tornar ágil o processo de retirada dela e substituição por uma espécie nativa. Isso, claro, vai envolver os órgãos ambientais também, porque tem que ter autorização ambiental para poder fazer o corte, mas se tem um prazo determinado, correto, concreto e aprazado do ponto de vista legal, é mais tranquilo para se fazer esse processo, né? Então, agiliza o processo, o meio ambiente agradece. Essa lei que diz respeito a esta árvore em Santa Catarina é uma lei de 2019 e em Criciúma existe uma lei municipal também que foi reforçada e tem a mesma regra. Só que não tinha esse prazo de corte, né? Então, às vezes até a fiscalização fala, mas como assim, cortou a árvore? Multa. Bom, importante também que a Assembleia aprovou a lei e aí ela passa a valer para o Estado inteiro. Senão você fica dependendo De leis municipais. e aí cidades fazem, cidades não Isso. fazem e o problema não se resolve, né? Então agora acho que tá. Bom, mais um projeto para a gente se encaminhando aqui para o final. Mais transparência na comercialização do tabaco.
Na área da agricultura, os deputados aprovaram o PL do deputado Sargento Lima, que traz mudanças importantes para os produtores de tabaco em Santa Catarina. A nova regra permite que a classificação da qualidade do fumo seja feita diretamente na propriedade rural, quando solicitado pelo agricultor, e não apenas nas dependências das indústrias. Acho que isso, para o produtor de fumo, sempre foi não sei se é um empecilho, mas dificulta para ele, né? Essa questão de, na indústria, é que se separa o que é válido e o que não é válido e o que eles vão ficar e o que não vão ficar, né? É prejuízo também para quem produz, né? Eu até me surpreendo que uma conversa com o deputado federal Rafael Pezente, o tamanho que é a indústria do fumo aqui em Santa Catarina. Eu não tinha essa noção de que acho que é o terceiro maior produtor do país e emprega mais de 30 mil pessoas diretas. E é importante essa coisa do desperdício, de você perder, que quem vai definir é a indústria, não é o agricultor. Ele plantou ali, entrega a indústria. Não, isso não serve para mim, isso não serve, vou devolver. Eu vou fazer o que com isso? Eu vou tomar o prejuízo? Eu vou devolver, né? Eu vou devolver, ficar no prejuízo. vou ficar no prejuízo. Né? Uma sinalização importante da aprovação dessa lei. E é uma mudança simples, né? Passa a ser feito pelo produtor, por quem está na lida, por quem vive dali, está na lavoura, está submetido à lavoura de fumo, que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil cultivar fumo. Eu acho que a agricultura em geral, né, Exatamente. Rodrigo, é um trabalho... Eu sempre falo, quando a gente toca nesse assunto, que eu tenho familiares do lado da minha esposa que foram durante muitos anos produtores de fumo lá no Rio Grande do Sul, e aí o cenário é mais ou menos parecido, né? E então eu sei muito bem como é que é a dificuldade disso. E aí quando você tem uma dificuldade a mais, que é a indústria que decide o que é e o que não é, aí você tem mais um empecilho, mais uma burocracia. Quando você vira a chave por meio desse projeto, o produtor tende a ganhar, e isso é muito positivo. Por hoje é isso. Quero agradecer então a participação de vocês. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação, para enriquecer o nosso debate aqui, como sempre, né, com ideias muito esclarecedoras, com opiniões que sempre nos acrescentam. Muito obrigada. Eu que agradeço, Karina, Paulo, a você que acompanha o Política em Foco. É sempre um prazer, uma honra estar aqui nesse espaço, discutindo com os colegas de imprensa os assuntos importantes da sociedade catarinense. Paulo, uma honra te ter por aqui também, contribuindo com esse debate que foi rico, e teríamos até mais alguma coisa para acrescentar, né? Mas o tempo acabou. Eu é que agradeço, né, estar ao lado dessas duas figuras do nosso jornalismo, e sempre bom estar aqui e contribuir, né, nessa discussão. Um abraço. Encerramos por aqui mais um Política em Foco. Até a próxima.